Começamos mais uma live. Estamos hoje aqui com o assunto poesia. Vamos começar com um poeta, um escritor pernambucano, o Fernando. Tá bom? A galera tá chegando já. O Nando já chegou. Nando já pede para participar aí da live. Vamos embora, vamos trocar essa ideia, vamos conversar. Sempre bom conversar e trocar ideia com eu que não sou um escritor, mas adoro os escritores. Estou aguardando. Olá, meu amigo, tudo bom? Tudo bom, Fernando? Tudo certinho, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Esse tempo inicial é o tempo do pessoal entrar, mandar um oi para Ingrid Guedes. Chegou Pra Ingrid. agora. Oi, Ingrid, tudo bom? O pessoal tá entrando ainda, né? O pessoal tá chegando. Deixa eles chegarem um pouco mais, que aí eu peço para tu se apresentar. Como é Pronto, que tá, tranquilo. como é que tá Recife hoje? Rapaz, hoje tá um pouco complicado, né? Por conta do coronavírus, né? Aí os casos aqui estão um pouco mais pesados, assim. Tá um pouco mais séria a situação, né? Mas, no geral, tô tranquilo. Tô fazendo a quarentena em casa. Tô tentando me manter um pouco mais recluso, assim, sabe? Com precaução mesmo, né? É a melhor forma de combater o vírus no momento, né? Já estão dando oi para tu aí, elogiando tua beleza. Já tá entrando pessoal, né? Legal. A gente pode começar, né? Eu queria que tu Pronto. se apresentasse, pessoal, teu nome, a cidade onde tu tá Beleza. falando. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Fernando Aquino, aqui no Instagram. Eu uso o Nando Escritor, né? E eu iniciei esse projeto do Nando Escritor ano passado, para começar a divulgar meu trabalho, meus poesias por aqui. E fico bastante feliz com a repercussão que eu venho tendo do público e com realmente o espaço que existe para a literatura no Instagram, sabe? Foi uma coisa que realmente me surpreendeu. Uhum. E eu até trouxe meu livro para mostrar aqui pro pessoal, para não conhecer. Tá aqui. Inclusive é esse que está aqui em cima. Passagem da Chuva. Eu lancei ele. Né? Isso. Eu lancei ele, o livro físico, em 2017. Mas aí foi uma edição que eu fiz mais para os amigos. Eu realmente não tinha muito acesso às plataformas digitais por opção, assim, porque na época eu achava que não tinha muito espaço para literatura. Depois Uhum. que migrou para esse meio digital, sabe? E aí, a partir da dica de alguns amigos, eu fui vendo a repercussão que eles tinham com o livro na internet. Aí eu resolvi criar o IG do Nando Escritor, ano passado. E em dezembro do ano passado, tem poucos meses ainda, eu lancei o e-book no Kindle para a plataforma digital, né? No livro. Sim. É, o mundo digital, ele abriu um mundo diferente para a gente, né? O acesso é muito fácil. A gente conversou essa semana, em pouco tempo já estava com teu livro no meu Kindle, já estava lendo algumas tuas poesias. E hoje o mundo digital ele ampliou uma forma incrível. Por exemplo, o podcast que a gente faz também. Estão reclamando um pouco do áudio. Eu vou Eu tava desligar. olhando, Pedro. Deixa eu rapidinho Falaram que tentar tinha uma resolver. piada, né? É, Pessoal, quando eu falo, vocês conseguem me ouvir bem? Só pra gente identificar se a gente tá vendo o erro, né? Ah, eu diminui o ruído aqui também. Melhorou o áudio? e aí, É, pessoal, vocês estão escutando o áudio ainda? O chiado ainda? Ou melhorou já? Tá tranquilo? eu acho que está tranquilo agora. Pronto. O próprio Beleza. plano de palavra, como a gente estava conversando, me possibilitou conhecer pessoas novas do Brasil inteiro. E assim, a gente começou a conversar e eu nem sabia que tu morava, era meu vizinho, tu mora em Recife, eu moro em Exatamente. Vitória. A gente está a 45 quilômetros de distância. Né? E tão perto, mas ao mesmo tempo, por conta da vida, tão longe. Mas as redes sociais, esse é o lado bom das redes sociais, né? Que é aproximar as pessoas. E Exato. principalmente aproximar em termos de poesia, leitura, que o Brasil tanto precisa, né, Fernando? É verdade, verdade.
E realmente é uma coisa que eu fiquei bastante feliz quando, depois que eu entrei para esse meio digital, que eu vi o grande espaço que tem para a literatura hoje nas plataformas digitais, sobretudo aqui no Instagram, e na verdade eu acho que em quase todas as plataformas. Eu percebo mais no meu ramo de poesia, né, aqui no Instagram, mas eu vejo que literatura geral é muito forte no YouTube e também no Twitter. Eu ainda não migrei muito para o Twitter, mas eu já vi que tem muitos escritores que divulgam seu trabalho por lá também, e o pessoal vem gostando bastante. Pois é. Fernando, e quais são tuas influências como escritor? Assim? Quem são as pessoas que te inspiram para escrever? Bom, esse é um tema engraçado, porque assim, eu sempre escrevi muito por inspiração mesmo, sabe? Eu sempre escrevi analisando algum contexto social, ou então alguma coisa na natureza, um momento que me chamou a atenção, ou então um momento mesmo meu que eu esteja passando. É muito comum, em algum momento de dificuldade, algum momento que eu esteja um pouco mais fragilizado, surgir a inspiração, sabe? Mas com relação à influência realmente literária, no meu caso, seria Drummond, sabe? Drummond realmente é o poeta que mais me inspira e eu gosto muito, apesar de eu não ter, parece ser engraçado, mas assim, eu não tenho tanto hábito de ler poesia, apesar de escrever Sim. poesia. E isso parece um pouco contraditório, mas eu tenho até alguns amigos poetas que geralmente fazem dessa forma também, escrevem muito por inspiração. Mas a minha base realmente de influência seria Drummond. Eu já li, acho que, não tantos livros, mas eu acho que uns 5 livros dele, mais ou menos. Eu adoro o poema Sete Faces de Drummond. Acho Ah, sensacional. Eu me sinto muito feliz lendo aquele poema, porque Drummond passa uma coisa de. Parece que você enxerga a rua onde ele está. Você, exato. é como se você conseguisse ouvir, é como se você conseguisse sentir o cheiro. É uma coisa muito Exato. louca, assim, porque ele passa essa coisa de verdade para o ambiente, né? Tem um Ele poema é dele muito também que é, naturalista, né? tem um poema dele também que é aquele é Carlos, não se mate. Ah, esse eu não conheço. É, que ele Esse eu não diz, conheço. Carlos, não se mate, reserve-se para as bodas dessas. É um dos poemas dele que eu adoro. Eu posso até pesquisar aqui para declamar daqui a pouco para mostrar para tu. Ah, É sim, um dos ótimo. é um dos poemas dele que eu adoro porque você se sente numa mesa de bar conversando com outra pessoa, sabe? Não, Ah, sim, com certeza. é sensacional. Até uma live que eu fiz mês passado, no começo da quarentena, como indicação de livro, uma das minhas principais indicações realmente foi Drummond. Eu cheguei a mostrar para o pessoal alguns livros para ele, para o pessoal. Inclusive, hoje eu nem separei os mesmos livros de Drummond para dar indicação no final, já para dar uma variada, para não ficar muito no mesmo tema, né? Uhum. Mas, particularmente, um livro dele que eu gosto muito é A Roda do Povo. Ele escreveu no pós-Segunda Guerra Mundial e realmente tinha muito sentimento, assim, num momento de fragilidade total da humanidade, né? No pós-guerra. Que, querendo ou não, repercute muito no momento atual que a gente vive, né? De confinamento, quarentena e do vírus. Aí foi bem legal a temática. Perfeito demais. Agora, eu queria que tu falasse um pouquinho do livro que tu lançou em Meu livro. 2017. E você tem Bom, novidades, você me disse que tem novidades do livro. sim, verdade, verdade, Pedro. Quase que eu esqueço de falar. Inclusive, essa novidade, pessoal, eu vou guardar. É uma surpresa, na verdade, que eu também fui pego de surpresa. Fiquei sabendo dessa notícia hoje, no final da tarde. E quem ficar até o final da live, eu vou divulgar para vocês essa novidade. É uma novidade que eu acho que todo mundo vai gostar. É uma coisa que vai ajudar muito, inclusive, para ler mais nessa fase difícil que a gente está passando e ter mais acesso a livro e tudo mais. Né? Final da live, quem estiver por aqui, eu comento a surpresa. Show de bola. E com relação ao livro, é esse aqui, né, que eu mostrei para vocês, Passagem da Chuva. Foi meu primeiro livro e realmente eu tenho um carinho muito grande por ele, porque o primeiro livro, acho que todos os livros são importantes que você publica, né? Mas eu acho que o primeiro é aquele passo inicial, aquela largada que você dá, né? Então, tem uma questão afetiva, eu acho que um pouco mais forte. E, inclusive, ele foi um trabalho muito
artístico mesmo, assim, porque até a capa ela foi feita, esse mesmo. Esse aí é o Kindle dele, pessoal, é o e-book dele que está disponível para Kindle no site da Amazon. Basta botar o nome do livro e meu nome no Google, na Amazon, que ele direciona para o link. E esse livro é uma coletânea de poesias minhas. Ele é um livro fininho, ele tem só 38 poesias. E eu relacionei todas as poesias com temas correlatos. Muitas dessas poesias foram da fase inicial, quando eu realmente me consolidei mais com o meu estilo de escrita de hoje em dia, que começou mais ou menos em 2011, 2012. E o título do livro é um poema do livro, que é o Passagem da Chuva. Que, inclusive, se o pessoal quiser, eu posso até declamar ele no final, para o pessoal conhecer melhor, né? O livro, quem não conhece. E o poema também está disponível no meu feed. Aqui no Vai ter que declamar. Ah, pronto, combinado. E sobre o que é que a gente encontra no Passagem da Chuva? Assim? O que é que a gente vai encontrar lá em termos de poesia? Bom, Do esse livro... que fala esse livro? Uhum. Esse livro, ele tem muitas poesias com um cunho mais intimista, mais introspectivo, que é muito da poesia, mas ele tem isso um pouco mais forte, sabe? E os poemas desse livro, tem muitos que são reflexões sobre questões do dia a dia, questões rotineiras mesmo, que às vezes passam desapercebido, tanto pelas pessoas não pararem para notar coisas que geralmente quem escreve se atenta melhor, e também reflexões internas, assim, questões existenciais, sabe? E questões da natureza mesmo, como a própria passagem da chuva. Perfeito. Quer escolher um desses poemas para declamar o pessoal agora, já para... Não o principal, vai ficar por último, mas alguns... Claro. Pronto, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Elton. A pessoa falou live entre escritores. Não, eu não sou escritor, pelo menos não ainda. Ainda. Eu pretendo escrever algumas crônicas em breve sobre a minha cidade, mas não comecei. Enquanto eu não começar, eu não sou. Não, Mas assim, sempre é tempo, né? Para recomeçar a iniciar projeto. Bom, pessoal, deixa eu só selecionar um aqui. E já eu leio. Enquanto você seleciona, lembrar o pessoal, Fernando, que pode mandar pergunta também, se tiver alguma dúvida, né? Pode claro. Pessoal, pode interagir. Quem tiver alguma dúvida sobre o livro... Interagir com a gente. Isso. O pessoal vem me perguntando muito atualmente, me mandando mensagem no direct, sobre dúvidas sobre o processo de escrita. Eu percebi isso depois que eu criei o canal. Muitos escritores novos que estão iniciando o processo de escrita vêm me perguntando o que é que me inspira, ou então se eu uso alguma técnica, alguma métrica de escrita. Qual é o processo que eu faço para que a poesia saia de forma natural e de forma realmente que venha ao que muita gente pergunta, como é que você consegue escrever para agradar o público, sabe? Bom, particularmente eu acho que o caminho para você escrever não é agradar o público. Agradar o público é uma consequência. Porque o que é a escrita? Você escreve, principalmente a poesia, como tem muito sentimento envolvido e muito sentimento do autor envolvido, mas depois que vai para o papel e passa para um leitor ou para um terceiro ler, deixa de ser só do autor e aquilo ali passa a ter um sentido na vida do próprio leitor, né? Cada um puxa um trechozinho que faz mais sentido para a sua vida. Isso que é o legal da poesia. E que é a questão interpretativa de literatura como um todo, né? Então, na minha concepção, eu sempre escrevi muito por inspiração. Então, o que é que eu acho? Eu acho que você deve escrever de acordo com os seus sentimentos, com o que você está sentindo naquele momento, com o que você quer expressar. E escrever de forma não querendo nesse intuito de agradar o público, de como melhor seria visto. Mas, claro, que depois, no final, você faz umas adaptações, organiza o texto e tudo mais, e tem umas técnicas para você organizar o texto, apesar de eu não usar tantas. Mas eu acho que quanto mais natural for o seu processo de escrita, quanto mais sentimento você conseguir colocar,
mais aquele sentimento é transmitido para o leitor. Então, isso que faz o sucesso de um bom poema escrito. Porque quanto melhor o poeta consegue se expressar com seus sentimentos, melhor o leitor vai conseguir captar aquilo e levar para uma particularidade da sua vida. Que é, por exemplo, quando você citou o poema de Drummond, que ele consegue retratar bem aspectos do dia a dia, que você consegue, quando ele está falando, por exemplo, de uma flor, enxergar a flor e ver o processo Pois é. sabe? Aí eu acho que é muito nesse sentido. Eu acho que é você colocar o seu sentimento, escrever realmente aquilo que você está querendo transmitir, ter uma mensagem, e isso naturalmente vai fazer sucesso, porque vai ter um sentimento envolvido e o leitor vai captar aquilo para a vida dele, sabe? Eu acho que é muito E por aí. tem uma questão também da originalidade, né? Você colocar coisa de si próprio. A pessoa que te segue, a pessoa que gosta do teu trabalho, ela é uma pessoa que gosta de quem você é. Então, quanto mais original você for, você vai conquistar seu público. Vai conquistar quem não gosta, vai ter quem não gosta de você Claro. também, porque, assim, é natural. E vai ter quem gosta muito de você. Tem uma pergunta, Fernando, do Elton. Se você tem uma... Você publicou por uma editora ou você publicou de forma independente teu livro? Estou notando Essa é uma boa pergunta e que muita gente me faz, recentemente, principalmente. O meu livro, ele foi edição independente. Eu contratei uma editora, mas o contrato foi um contrato só de impressão. Na prática, ela funcionou como uma gráfica. Inclusive, esse é um tema que eu venho debatendo muito com alguns amigos escritores atualmente, porque existem os prós e os contras de você fazer uma publicação individual, independente, ou uma publicação com a editora, sabe? A princípio, acho que você deve saber também que o mercado editorial ele é muito fechado, né? É um mercado um pouco mais fechado. Agora, isso está mais democrático com as redes sociais e com o Instagram, porque tem muitas editoras novas nascendo. Isso é muito bom para divulgar a literatura. Editoras menores e muitas editoras que têm o propósito de disseminar a literatura. Então, isso é muito positivo. Então, qual é a vantagem de você fazer uma publicação independente? É que você tem total autonomia sobre o seu livro. Por exemplo, numa publicação independente, você não ganha só os royalties, um percentual da venda dos livros. Tudo que você vender, é você que fica com aquele valor. Mas qual é a contrapartida disso? Um ponto negativo. Você tem que arcar com todos os custos da produção. E quando você está com a editora lhe passa apenas um percentual geralmente, depende da forma de contratação, mas geralmente é dessa forma, ele passa apenas um percentual das vendas, mas em contrapartida, o que é que ela lhe fornece? Ela arca com os custos da produção do livro, sabe? Distribuição. Isso. Exatamente. Faz a distribuição em livrarias. Aí ela faz toda essa parte que é o know-how do sistema editorial, né? E a própria divulgação feita pelo autor que realmente contribui muito para disseminar mais o seu livro, o que ele escreve, né? Perfeito. Fernando, tem muita gente que falou assim que teve uma crítica literária que falou, será que tem uma crítica literária que pode participar? Pode, inclusive, gente. Você que é escritor, que é crítico literário, que gosta de literatura, segue a página do Fernando e segue o Planeta Palavra, porque a gente pode, de repente, traz você aqui para fazer uma live com a gente também, para conversar sobre literatura. E conheça o trabalho que a gente faz. A gente tem um podcast, que é um podcast que a gente explora as obras literárias e de uma forma, digamos assim, que a gente... É como se a gente estivesse fazendo um episódio de podcast para leitores. A gente tenta aprofundar a análise do livro ao máximo que a gente consegue fazer. A gente tenta explorar a vida do autor, curiosidades, qual a relevância histórica, geográfica, econômica da obra dele, do que ele estava tratando. Então, assim, se você não conhece o podcast da gente, o Planeta Palavra, segue o Planeta Palavra, vai lá no link da bio, tem no Spotify, tem no iTunes, tem no Deezer, tem em todo lugar. Eu acho, a gente já tem alguns episódios, já fiz episódio sobre a Ilíada, que é uma obra clássica. A gente tem episódio sobre a Revolução dos Bichos, tem episódio sobre Dom Casmurro,
O Pequeno Príncipe, e o último que saiu foi Moby Dick, do Herman Melville. Então, assim, a gente faz meio que uma viagem. Eu sou um geógrafo, eu faço doutorado em geografia, sou professor, e a gente explora muito essa questão histórico-geográfica dos livros, sabe? De como de uma, é basicamente uma aula. Assim. Mas é isso. Sigam o Planeta Palavra e conheçam o trabalho da gente. Sigam o Fernando também. E agora eu queria que você declamasse a poesia. Você Sim, seleciona. claro. Só antes eu queria agradecer, Pedro, pelo convite de participar dessa live. Eu realmente achei bem incrível o trabalho do Planeta Palavra. O podcast de vocês realmente é muito bom, de muita qualidade. Eu até indico para o pessoal que está aqui acompanhando a gente para acessar lá do Spotify. Eu acompanho mais pelo Spotify, mas tem as outras plataformas também, como o Deezer, né? E acompanhar também tá em todas, né? Até no YouTube tá. Ah, ótimo. Inclusive, vou falar em YouTube, pessoal. Recentemente eu criei meu canal no YouTube, Fernando Escritor. A princípio, eu criei para repostar essas lives aqui do Instagram, porque muita gente me pedia para ficar salva depois e tudo mais. Aí eu terminei achando melhor essa forma, mas eu pretendo iniciar novos projetos por lá. Ainda é uma ideia, mas eu pretendo iniciar alguns projetos. Inclusive, um deles, que eu acho que é um dos projetos que eu estou tentando, engateando ainda para lançar, é a questão de ajudar novos escritores. Justamente por isso, porque eu vejo que é uma demanda grande, muita gente vem pedindo isso, vem pedindo dicas de escrita, e eu acho que eu tenho condições de poder ajudar esse pessoal que tem esse sonho de lançar um livro, que às vezes escreve, mas não sabe como iniciar esse processo, sabe? Apesar de eu ainda estar no início também, sobretudo nessa fase digital, eu acho que dá para ter uma troca de ideias legal, sabe? Perfeito. E aí, essa live vai para o YouTube depois, tanto no canal do Fernando, quanto no canal do Planeta Palavra, né? Vocês vão poder acompanhar depois lá. E agora o poema? Sim, vamos lá. Bom, o poema que eu separei para vocês se chama O Cerne no Quarto. É um poema que, inclusive, até um seguidor meu, achei muito legal que ele fez um clipe com esse meu poema. E eu fiquei bastante surpreso. Tem menos de um mês, eu acho, que ele fez isso. E eu achei bem legal, porque eu achei muito criativo da parte dele. E deu pra ver que realmente foi um poema que tocou e sensibilizou muito ele, sabe? Quem quiser ter acesso a esse vídeo poema, tá no meu feed, aqui no Nando Escritor. Basta olhar, eu acho que é o único vídeo que eu postei, tem um relógiozinho inicial. Bom, vamos lá. O cerne no quarto. Faço Já estou tudo no aqui meu quarto. Ah, acompanhando. legal. Acompanhando. Faço tudo no meu quarto. Fecho tudo. Me fecho. Ninguém entra porque não saio. Não me permito me compartilhar. Os problemas pequenos, pelas frestas, se dissipam. As frestas da porta constatam a luz no interior do quarto. A porta impede a disseminação da beleza e dos pesares que vêm de dentro. Permaneço trancado. Tranco o que me aflige. O que realmente me perturba está enclausurado. Os problemas pairam no ar. Abro a janela. O ar se renova. Já não me sufoco. O ar se renova. Já não me sufoco. Vou bater palma pelo Obrigado. coraçãozinho aí. Bom, esse Muito poema, eu achei que ele vem a calhar muito bem com esse momento atual, que é justamente o quê? Apesar de eu fazer um trocadilho de palavras e fazer uma analogia do quarto com relação à questão íntima do ser humano, né? De você não se deixar se compartilhar, de você se fechar um pouco e até por o quarto representar essa questão um pouco de conforto, um momento um local que você se sente confortável de estar fechado no seu lugar, sem se arriscar, se abrindo, mas ao mesmo tempo deixando muita coisa bonita que tem dentro de você não atingir outras pessoas que poderiam até se beneficiar com aquilo, sabe? É muito nesse sentido, mas eu acho que tem como fazer uma reflexão com o momento atual, que é esse momento de enclausuramento que a gente vive por conta da quarentena, por conta do Covid-19. E o que é que acontece? Nós estamos fisicamente fechados nas nossas casas, nos nossos quartos. Mas a gente tem que procurar estar sempre se compartilhando. Ou seja, apesar do momento difícil, a gente tem que estar em contato com outras pessoas,
não pode estar se isolando como ser humano, apenas se distanciando fisicamente e de forma momentânea, até a situação começar a melhorar, né? Os espaços, eles se ressignificaram, né? Eles representam outras coisas agora. O quarto, ele não é mais o mesmo quarto de antes da pandemia. A sala não é mais a mesma sala. A casa da gente se tornou outra coisa, né? Não é mais a mesma. Eu acho que após a pandemia, tudo vai mudar. Assim, os comportamentos vão mudar, a forma como a gente vai se relacionar com os espaços vão mudar. A gente vai ter que ter uma. A vida não tem como a vida ser a mesma. E a gente quer que isso passe o mais rápido possível, mas isso, de certa forma, ainda vai ficar no nosso comportamento. Assim. Nunca mais as pessoas vão chegar em casa e não vão dizer, não, oh, esqueci de lavar a mão, sabe? Porque o corona passa, mas outras Não é, coisas vão ficando. passa a dificuldade, mas ficam os aprendizados, né? Eu acho que é muito o que você falou, Pedro. É um processo realmente de ressignificação, né? E de ressignificação da vida como um todo. A gente vai começar agora, por exemplo, a valorizar mais momentos em família. Vai, vai valorizar mais momentos em casa. E às vezes você, no dia a dia, na correria, tende a ficar mais fora de casa e tornar a casa mais uma casa dormitório. Chega para dormir, passa o dia resolvendo as coisas fora e depois chega à noite, né? E isso eu falo muito por mim mesmo. Na minha prática da rotina do dia a dia, acontecia muito dessa forma. Então, eu acho que é um momento difícil, é um momento de dificuldade, que todo mundo sofre, mas os melhores aprendizados sempre vêm de um momento muito difícil, de um momento que deixa marcas, mas que são marcas que você aprende a lidar melhor com as situações da vida, né? Perfeito. Tem algumas perguntas, eu vou te passar. Ah, Fernando, legal. o Elton perguntou, tu se sente seguro, inseguro ao escrever? Você se sente inseguro ao escrever? Não, não, sinceramente, eu nunca me senti seguro ao escrever, não. Porque é o seguinte, eu acho que ele está relacionando a insegurança de escrever com a insegurança da aceitação do público do que ele está escrevendo. Não sei se deu É, para entender o que eu falei. Porque, por exemplo, escrever em si é uma situação muito cômoda. Porque, para mim, escrever sempre funcionou como uma terapia. É uma forma de eu aliviar minha mente, aliviar meus pensamentos e meus sentimentos. Então, é um momento que você está só com você mesmo. Você não tem um crítico ali na hora que você escreve. Você não tem uma pessoa para lhe julgar. O julgamento vem de você mesmo, com medo da aceitação do que você está escrevendo. Se vai vir a ser aceito ou não pelo público, né? Então, acho que retoma um pouco aquela dica que eu dei de escrita. Você tem que escrever botando a melhor técnica que você tem com o melhor sentimento que você possui. Porque é isso que vai dar um bom texto de romance, uma boa poesia ou uma boa crônica. Porque tem a característica, foi que você falou, Pedro, do autor. Tem a identidade do autor ali, né? Então, a aceitação do público vai ser uma consequência. Vai ser quem se identifica com o que você escreve. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem outra pergunta do Tássio Bastos. Nossa, Além sim. de Drummond, qual outro escritor te inspirou ou inspira na sua arte de escrever? Bom, é como eu falei, as minhas inspirações, claro que indiretamente, pode vir de muitos escritores. Mas, assim, de forma direta, eu realmente poderia dizer Drummond. Eu não leio muitos poetas, leio alguns. Outro que eu trouxe até para mostrar aqui para vocês, que eu vou falar um pouquinho sobre ele no final, que é esse Canto General, que tá em espanhol, que é de Pablo Neruda, que eu realmente gosto muito de Neruda também, que é um escritor chileno. Tem alguns outros que eu gosto também. Eu geralmente leio mais poetas nacionais, mas tem muitos escritores. Eu gosto muito de literatura russa, Sim, Dostoiévski, Tolstói. Realmente gosto de literatura russa, que apesar de não serem poesias também, eu também. é uma das minhas preferidas, de literatura russa e brasileira. Essas duas. Apesar de não ser poesias, me inspiram para a vida em geral, que reflete na poesia. Né? Eu botei alguns livros aqui de poesia que eu tenho aqui em casa. Isso, Ah, legal. Fernando Pessoa, a obra, eu gosto Sim. muito de Fernando Pessoa. Ah, sim, muito bom também.
Eu Então, adoro. beleza. Tem outro recifense também, aqui o Manuel Bandeira. Ah, claro. Aham. Não sei se vocês gostam, tem alguns poemas incríveis que eu gosto muito do Bandeira. Tem o Itinerário de Pazaga, né, já conhecido, mas Ah, tem um, é um clássico, né? tem, um, tem um poema dele que particularmente eu adoro, que é Vocação do Recife. Para quem é de Recife, para quem é de Pernambuco, feito a gente, esse poema é muito marcante, assim, porque ele fala daquele Recife do E mais período bucólico, né? Aham. é, muito Século bacana, muito bacana. XIX, XX, né? E tem outras, botei outras coisas aqui. Eu coleciono muita coisa de poesia, eu gosto. Tem uns sonetos de Camões que eu trouxe de poesia. Ah, Pedro, por falar em coleção, eu até mostrei na outra live que eu fiz. Como todo mundo já sabe, né, que eu realmente gosto muito de Drummond, eu tenho uma primeira edição de um livro de Drummond. O livro tem mais de 60 anos. É Que um livro legal. bem antigo, que eu nunca tirei nem do plásticozinho que eu comprei. Já tá esperado. Deixa eu pegar aqui para mostrar pro pessoal. Só um segundo. É uma obra que vale mais do que o Ah, com valor. certeza. Essa aqui eu lutei para ir atrás dela. Vale É mais esse do que o aqui. valor. Fala Amendoeira, de Drummond, tá vendo? Todo amarelinho. Uma edição original. Nunca saiu do Original plástico. e primeira edição. Primeira Primeira edição. edição. Eu acho Que que ele legal. é, se não me falha a memória, ele é de 1967. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é essa a data. Ah, esse aí é um bem antigo dele. Muito, Pedro, com muito relação legal. às perguntas, eu realmente eu não consigo acompanhar muito bem aqui na hora da live. Se tiver mais alguma, pode ir me falando, tá certo? Passar para Eu tô, vocês. eu tô anotando. Aqui, velho. Pessoal, pode mandar pergunta aí à vontade. É É, qualquer dúvida que tiverem, pessoal, pode falar. Quem tiver dúvida sobre o só processo de escrita também. para te mostrar, né, esse é um livro de poesia clássica chinesa. Que massa. Eu não Uma conheço, edição, não. uma edição da Unesp. Ah, É, legal. gosto de colecionar esses livros que são raros no mundo. Assim, eu gosto Sim. de conhecer essas coisas. Eu gosto Tem, também. Acho tem legal. uma poetisa, né, russa, a Marina Tsvetaeva, é um nome bem complicado de falar. Indícios Flutuantes, é uma poetisa do período da Revolução Russa, de 1917 e 18. Ela escreveu. Eu vou até A gente vai procurar depois, porque trocar essa é, ideia. Poema. apesar de gostar de literatura russa, gostar muito, eu nunca li poesia russa. Realmente foi uma coisa que eu nem sabia, nem nunca realmente parei para me atentar um pouco sobre isso. Eu lia mais os clássicos russos, né? Eu posso, Jimmy Castilho, Dostoiévski, né? eu Guilherme posso ler um Paik. poema aqui para vocês. Claro, seria ótimo. Tem um poema dela de 1918, que eu adoro. 1918, um ano depois da Revolução Russa. Se a alma nasceu alada, o nome desse poema. Ela diz assim: se a alma nasceu alada, cabanas ou palácios não são nada. Gengis Khan, a horda, o que são no fundo? Meus, há dois inimigos no mundo, dois gêmeos, indissoluvelmente amarrados: a saciedade dos satisfeitos e a fome dos esfomeados. É Ainda. a saciedade dos satisfeitos e a fome dos esfomeados, os dois maiores inimigos do mundo para ela. E isso é muito daquela coisa do período, né? Ela estava muito imersa naquela sociedade. Então, E assim, não tem só muita da coisa. Revolução. Né? E pelo ano que você falou, não só da Revolução Russa, como da população em geral, né? Era o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então, Pois é, realmente, era um sentimento, é uma pois fase é, difícil. era muito difícil. Então, assim, a poesia faz você viajar. Tem outras coisas aqui, esse livro de um poeta italiano, um Garreto, também. Eu gosto de colecionar essas coisas. Depois eu Eu vou gosto, pegar umas dicas contigo. eu gosto de rodar o mundo. Então, assim, sempre que eu vejo poetas, eu gosto. Eu li boa parte do teu livro já, ainda não terminei, mas já li boa parte. E gostei bastante. Eu gosto muito de poesia, gosto de ler poesia. Eu acho que a poesia é o auge da literatura, é o ápice da literatura. É a poesia. Porque, assim, o que eu acho legal na poesia também é que é um processo de entrega muito grande do escritor. Porque
era uma coisa que me dificultava muito no momento que eu comecei a escrever, quando eu era mais novo, quando eu era adolescente. Mas, Como eu sempre fui tímido, então você naturalmente já tem um pouco mais de dificuldade no relacionamento. E quem escreve poesia já tem essa alma um pouco mais introspectiva, então você, além de divulgar o seu trabalho, vai muito do poeta junto na poesia, né? Não é feito, por exemplo, quem escreve um livro de ficção, um livro de aventura, que apesar de ter muita criatividade, de terem grandes escritores nesse ramo, é um ramo que o escritor está, de certa forma, blindado, porque não, as emoções dele não são tão notórias quanto as do poeta. Né? Apesar de cada poesia ser interpretada de forma diferente pelo leitor, levando para um ponto específico da vida do leitor e para alguma emoção, algum sentimento que o leitor está sentindo, está passando, teve algo do poeta quando escreveu ali. Né? ah, é sensacional. Ô, eu queria o seguinte, vamos aproveitar nessa... Tem uma pergunta, eu acho que já pode responder essa. É o que a poesia agregou na sua vida? Bom, Não. para mim, a poesia faz parte de quem eu sou, sabe? Porque desde muito novo eu comecei a escrever, apesar de eu ter passado alguns anos sem escrever. Inclusive, eu trouxe até um livro para mostrar aqui depois para vocês, que foi uma coletânea do colégio que eu estudei. O livro se chama Ciranda Literária. Foi a minha primeira participação em livro de poesia, na sexta série. Eu tinha 12 anos e tive um poema publicado aí. E depois eu escrevia nessa fase, depois passei um tempo, alguns anos, sem escrever. E por volta dos meus 17 anos que eu realmente retomei e não parei mais. Tem momentos que escrevo mais, tem momentos que eu escrevo menos, não tenho tanta periodicidade assim. Mas foi de forma um pouco linear, sabe? E a poesia, para mim, funciona muito como uma terapia. É uma forma de eu acalmar meu coração, acalmar meus pensamentos, porque eu coloco no papel e aquele pensamento que me perturba, ou aquela situação mais difícil para mim, ela sai um pouco e fica no papel, digamos assim, sabe? E muitas Uhum. vezes eu escrevo num momento de inspiração em outro sentido. Alguma coisa, um momento de alegria, ou alguma coisa que realmente eu acho bonito, me chama a atenção. E aí surgem também aquelas poesias que terminam inspirando mais as pessoas em momentos difíceis, ou que traz alguma mensagem de superação. Isso vai muito do momento do que o poeta está sentindo no momento da escrita, sabe? Então, para mim, a poesia é muito de quem eu sou. Assim. Muito massa. Muito bom. Eu queria... teve uma pessoa que... Tá, muita mensagem passando rápido. Eu fico com dificuldade de acompanhar às vezes também. Eu não consigo Indicou me uma... concentrar muito em duas coisas ao mesmo tempo. Ela indicou uma... Eu tô lutando para fazer isso. Não, Ela indicou tá tendo uma poeta russa, Mikola... agora, Vinanovsky. russo esse Victoria também? Knagovsky, coisa assim o nome. Me passando rápido, eu não consegui. E ela indicou uma poeta, uma poetisa ucraniana, se eu não me engano. Ah, É, legal. Depois me passa o nome dela, Pedro, no final da live. Porque aí é, eu eu, anoto aqui. eu anotei aqui e passo para tu. Eu queria que tu Tô vendo no Instagram. indicasse livros pro pessoal agora. Livros que Bom, tu vamos lá. gosta. Não precisa ser poesia, não. Mas pode ser Ah, qualquer eu coisa. separei. Pronto. Bom, vamos começar por literatura russa, que realmente é uma coisa que eu gosto muito, né? Para mim, na literatura russa, que eu mais gosto é Dostoiévski, que é o autor de Crime e Castigo, é o autor do Idiota. Eu gosto do estilo de escrita dele porque ele traz um estilo de escrita mais psicológico, um viés mais psicológico. Eu sou formado em Direito e Crime e Castigo foi meu primeiro contato com Dostoiévski, que eu li no primeiro período da faculdade. Então, é um momento no começo do curso que você está muito mais estimulado com essas questões penais, porque você vê muito em filme, é uma coisa que chama mais atenção, assim, né? E o que é Crime e Castigo? É uma história que se passa num trama psicológico que envolve um assassinato e tudo mais, né? E que eu não me recordo bem a história, porque faz muitos anos que eu li. Mas que o livro
é muito fidedigno às questões psicológicas que o protagonista passa. Então, achei bem legal isso. Eu trouxe alguns livros para indicar aqui. Um foi esse que eu mostrei para vocês, de Paulo Neruda. Esse aqui é o Canto Geral, que é uma coletânea, uma antologia poética dele, que é bom para quem quer conhecer a obra dele. Traz bastante poesia. Eu trouxe um livro que não é de poesia. Eu sou doido para ler Neruda, nunca li. Eu gosto muito. E eu só tenho esse livro dele, inclusive. Eu comprei justamente a antologia para conseguir ter um acesso maior ao trabalho dele. Ela é um pouco grossa, então tem muitas poesias dele aqui. Bom, um outro livro que eu trouxe para vocês é um livro que marcou a minha infância. E para mim foi o melhor livro que eu li na minha infância. E é engraçado, porque alguns dos melhores livros que eu li, eu escolhi aleatoriamente na livraria. Hoje em dia o pessoal está perdendo um pouco o hábito de frequentar a livraria, né? Infelizmente. Mas, assim, às vezes numa livraria, uma capa ou um nome me chamava a atenção. E eu comprava e lia alguns livros que me marcaram. Esse foi um que me marcou. O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Esse é um dos meus livros favoritos. É um clássico esse aqui, né? Dois livros que estão na minha lista de favoritos, que é Crime e Castigo e O Velho Mar. Eu também tenho a edição do Velho Mar aqui, e esses livros farão parte. A gente vai fazer episódios de podcast sobre esses livros ainda. Maravilha. Não, o Velho Mar eu acho sensacional, assim. Ele é lindo. Fizeram umas reproduções cinematográficas mais simples no YouTube, para quem quiser ver. Eu acho que eu vi tem uns anos já. E ele é muito bonito, esse livro. É um livro fininho. Eu li esse livro, acho que quando eu tinha uns 13 anos, por aí. E realmente foi um livro que me marcou, sabe? Realmente foi aquele livro que me marcou. E a preciosidade de detalhes do autor no livro é impressionante. Assim. E o que é a história do livro? É um livro, é um senhor já de idade, por volta dos seus 70 anos, que queria pescar o maior peixe que existia no oceano, que nenhum pescador já havia pescado. E pela idade dele, pela fragilidade física, todos os pescadores riam dele, porque achavam que ele não ia conseguir. E o barquinho dele era um barquinho simples, um barquinho de madeira, que não tinha muita estrutura. Mas ele tinha convicção que ele conseguiria pescar esse peixe, apesar de todas as adversidades e de ninguém acreditar nele, que ele conseguiria. Então ele parte para o fundo do oceano, no barquinho dele, e consegue matar o maior peixe do oceano. E toda a história que conta é esse processo da pesca, os vários dias que ele ficou no oceano, tentando segurar o peixe junto com o seu barquinho pequeno, até conseguir retornar só com frações do peixe para a areia, muito tempo depois de pescar. Ou seja, é um livro de superação, é um livro que mostra que as limitações não são físicas, não são sociais, são todas aqui, mentais. Todo mundo pode conseguir o que quiser, basta se esforçar, se dedicar e trilhar o caminho para chegar naquele ponto que você quer. Esse que para mim foi a maior lição do livro, sabe? Tem a relação de amizade do Santiago, né, o nome do personagem principal. Santiago. Eu sou um pouco ruim de nomes, mas eu consigo lembrar mais por esse de história. A história se passa em Cuba, né? E a relação dele com o menino, uma amizade muito forte. E é muito filosófico a forma como ele trata o processo de pescar o peixe, né? E ele chega de volta com os tubarões, os arrancam um pedaço do peixe, etc. Ele só consegue voltar com a fração do peixe, né? Mas é um livro. E é bem pequenininho. O pessoal pode ler ele em um dia. Se emendar, porque. Só que ele é muito bonito. É um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Assim, é uma coisa. Eu também. É um livro que eu li quando eu tinha uns 13 anos e realmente me marcou, sabe? Realmente marcou. Tá na minha lista de livros, assim, preferidos para a minha vida como um todo, assim, sabe? Eu sempre tento levar. E, inclusive, eu tenho até um poema nesse meu livro, Passagem da Chuva, que eu acho que teve muito de inspiração nele. Lê pra gente. E o poema se chama O Canoeiro. Lê pra gente.
Vamos lá. O canoeiro. O canoeiro navega com coragem em mares desconhecidos, sempre com segurança em sua embarcação. Embarcação pequena, simples, feita com as mais comuns madeiras, que só se pode encontrar no litoral. Na sua canoa, ele carrega o que de mais seguro possui em si, mantendo o que há em essência, confundindo-se com a própria madeira mal lapidada da sua embarcação. E, embora aparentemente frágil, o canoeiro sabe da capacidade de sua canoa, feita com peça única em madeira escavada. E lá ele se encontra, firme e confiante do conteúdo da sua embarcação. E mesmo que às vezes pareça titubear, nada mais são do que ondas em alto mar tentando solapá-lo. Mas a pequena canoa jamais se desfaz. Há algo além da madeira que o sustenta, talvez o próprio canoeiro. O canoeiro desbrava novos mares, recorta novas terras, navega, navega, navega. Navega em águas desconhecidas, amplia seus horizontes. E cada vez mais, ao chegar mais fundo, percebe como era limitada a sua visão. E por mais que tente romper esse limite, novamente se depara com limites outros. Limites que não o impedem de navegar, ainda que lentamente, em busca de algo além. Quando se apercebe da infinitude das águas azuis que o rodeia, se apodera da amplitude de sua trajetória e se dá conta da necessidade de sua pequena canoa ser tão forte e continua a navegar. Show. Realmente tem tudo a ver E tudo a com o ver, som. né? Tem É aquela uma. coisa, são as inspirações indiretas, né? Não Porque tem, muito do que você faz na vida, tudo que você faz na vida é uma agregação de coisas que ou você já viveu, ou de coisas que você leu, ou vivenciou com outras pessoas. Então, realmente, muito desse meu poema tem do Velho Mar nele, sabe? sim. Tem uma frase do Hemingway, do Ernest Hemingway, do escritor, que é do livro Adeus às Armas, que ele pergunta quem está ao lado dele na trincheira. E o soldado pergunta, e isso importa? Ele fez, mais do que a própria guerra, mais do que a própria batalha. Com quem você está, quem está do seu lado na batalha é mais importante Exatamente. que a batalha. Exatamente, com certeza. Eu acho que esse sentimento do Hemingway capta muito essa questão, esse sentimento que a gente tem pela. É um escritor sensacional. Tem mais. Não, ele tem uma sensibilidade incrível, assim, né? Tem pergunta para tu. Qual a tua poesia preferida? A Gisele perguntou. Não sei se você consegue responder. Bom, eu realmente não tenho uma preferida. Porque eu acho que cada poesia tem a sua função de ser e o seu momento, tanto para mim que escrevi, quanto o melhor momento para o leitor. Às vezes, o momento que ele está passando, ele necessita de uma poesia mais intimista, que faça ele voltar um pouco mais para dentro dele e refletir alguma questão interna que ele está precisando trabalhar. Às vezes, há uma poesia que fala mais da natureza, que gera aquele sentimento mais ou de gratidão, da necessidade de superação, sabe? Eu acho que cada momento tem um momento especial, tanto para o poeta quanto para o leitor. Então, assim, eu acho que existem poesias preferidas, digamos assim, para cada momento, mas não uma única que pudesse valer para qualquer situação, sabe? Tem uma outra pergunta do Arthur. Se você continua escrevendo ou parou. Já pode. Não, continuo escrevendo. É uma coisa realmente que, como eu falei um momento atrás, faz parte de mim, sabe? Eu realmente eu não tenho uma periodicidade assim, de escrever todos os dias, ou de ter o meu horário de escrita. Como eu sempre escrevi muito por inspiração, eu escrevo no momento que me vem a inspiração. Então, às vezes, pode acontecer de no mesmo dia eu escrever mais de uma poesia, passar alguns dias escrevendo, como também pode acontecer de eu passar alguns meses sem escrever nada. E Pois assim, é. é uma coisa que cai natural para mim, porque eu respeito muito isso, da minha poesia ser uma coisa verdadeira, sabe? Que realmente venha de mim. E como para mim funciona como uma terapia, eu escrevo no momento que eu tenho que colocar aquele sentimento para fora, sabe?
Tanto é que o meu processo de escrita é rápido. Geralmente eu tenho a ideia da poesia, em poucos minutos a poesia está pronta. Depois eu só faço algum ajuste ortográfico, algum ajuste de estrofes, de como seria a distribuição. Mas o conteúdo da poesia, via de regra, sai na hora. Assim. Em poucos minutos ela está pronta, sabe? A gente está chegando já para o fim, né, da live, já passando 1 hora. E vamos aproveitar a da cadê? Da Maria Balbino. Como posso adquirir seu livro? Que aí você já pode falar sobre a surpresa. Sim, claro, sobre a surpresa, pessoal. Vou falar para vocês agora. Queria agradecer para todo mundo que ficou até agora, no final da live. E, bom, primeiro, com relação ao livro, o livro físico, que é esse aqui, que está nas minhas mãos, a princípio, em livraria, ele só está à venda em uma livraria da minha cidade, em Recife, que se chama Livraria Cultura. Mas eu estou enviando ele pelos Correios para todo o Brasil. E aí tem a vantagem de quem compra diretamente comigo, é que eu envio autografado para todos que me pedem. Mando uma mensagenzinha direcionada para a pessoa e autografo ao final. Então, quem tiver interesse de adquirir o livro físico, basta me mandar uma mensagem no direct, aqui no Instagram, ou então no meu perfil do Facebook, do Nando Escritor. Inclusive, quem quiser seguir lá, Nando Escritor, Facebook, Nando Escritor. Meu canal no YouTube também é o Nando Escritor. E o e-book, ele está disponível na Amazon, no site da Amazon, para aparelho Kindle. Ele está gratuito para o Kindle Unlimited, que é um pacotezinho para quem faz a assinatura do Kindle. Ele é gratuito. E está à venda também para quem quiser comprar ele avulso para Kindle. Inclusive, uma dica que eu vou dar, porque tem gente que às vezes não sabe disso, acha que para você ler no Kindle, você tem que adquirir o aparelho do Kindle, né? Mas basta você baixar o aplicativo do Kindle no celular e consegue ler todos os e-books pelo seu celular. Tablet, computador, todos têm aplicativo. Computador, exatamente. O ficado só a questão realmente do aparelho Kindle, né? E a novidade que eu ia trazer para vocês, que eu vou trazer agora, é uma coisa que eu realmente fiquei bastante feliz e surpreso, eu soube essa notícia hoje. Eu recebi um e-mail da Amazon e eles vão lançar uma promoção do meu livro no site da Amazon a partir de quinta-feira agora, dia 7 de maio, quinta-feira, até domingo, dia 10 de maio. A Amazon vai lançar uma promoção, ele vai ficar por R$ 3,39. A promoção começa na quinta e vai até domingo. Eu achei muito interessante e é muito legal porque a Amazon está lançando vários projetos agora nessa fase de quarentena para ajudar o pessoal e divulgar tudo que ela produz, né? E é uma promoção e-books até R$ 5, que eles me informaram o nome. E-books até R$ 5. Eu ainda não conferi a fundo como seria essa promoção deles, mas pelo que eu entendi, seriam que todos os e-books do site da Amazon estariam em promoções com preços variados até R$ 5. Esse preço de R$ 3,39 foi a própria Amazon que gerou a promoção para mim e apenas me informou. Eles tinham perguntado se eu gostaria de participar da promoção. Eu falei que sim, e agora já me incluíram dentro do programa e me informando o valor, sabe? Então, a grande novidade que eu estava aguardando para falar para vocês é essa. O meu livro do e-book vai estar disponível na Amazon, promocional, na promoção da própria Amazon, que inicia quinta-feira agora. Perfeito demais. Eu gosto muito de ler no Kindle. Eu tenho Kindle, né? E eu estou muito acostumado a ler no Kindle. Às vezes eu tenho um livro físico, mas eu prefiro ler no Kindle pelo conforto que é ler no Kindle. Depois eu passo minhas anotações para lá. Nando, eu vou dizer ao pessoal, gente, conheça o Planeta Palavra, conheça o trabalho da gente, vai lá na página do Instagram, segue a gente que mais tarde eu sigo vocês de volta, quando eu entrar, eu também quero conhecer o trabalho de vocês, quero conhecer outros escritores, eu quero através dessas lives, a gente apresentar outros escritores, jovens escritores. Fernando pode ser também, pode indicar para a gente alguns amigos que escrevem para a gente conhecer. E é isso, eu quero que tu dê uma mensagem, passe uma mensagem final, ou ler seu poema, né, que você ficou de ler o poema final. Aí, Passagem da Chuva, né? Passagem da Chuva. Bom, pessoal, eu vou ler primeiramente o poema,
depois a gente conversa um pouquinho para encerrar a live, tá certo? Eu vou ler o Passagem da Chuva, né? Como a gente tinha combinado, que é o livro que intitula, é o poema que intitula o livro. Só um minutinho, só para encontrar ele. Vamos lá. Passagem da Chuva. A chuva está próxima. O cachorro não passa, a criança não brinca no jardim, e o sol se esconde. O céu nebuloso predomina. Sinto o cheiro da terra molhada. As gotas de chuva se esparramam na palhoça. As roupas estendidas já transmitem o clima denso. O tecido branco, leve e naturalmente esvoaçante encontra-se imóvel. Tudo está mais calmo. A luz ambiente se faz amena. Concentro-me nas gotas incoerentes arremessadas ao chão. Preparo-me para tardes vindouras. Preparo-me para tardes de sol. Muito bom. A gente não podia terminar a live com um poema melhor que esse, realmente. Esse muito bonito, cara. A sensação. Você tem uma. Dá pra gente imaginar a paisagem, né? É essa coisa que eu gosto no poema, quando você consegue imaginar, você consegue ver aquilo. Muito legal. Isso que é legal da poesia, né? Que você consegue transmitir para o leitor coisas que seriam comuns do dia a dia, mas com simbolismo, né? Com uma mensagem por dentro, assim, oculta, que você descobre a partir de que vai entendendo as palavras que estão dispostas. Muito, muito, muito bom. Quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Bom, pessoal, eu queria agradecer a vocês, todos que estiveram aqui presentes, todos que me acompanham no Nada Escritor. Quem não me acompanhar, basta seguir aqui no Nada Escritor. Quem quiser me mandar mensagem, eu sempre procuro responder todas, falar com o pessoal. Quem quiser adquirir meu livro, basta mandar uma mensagem, que eu mando pelos correios autografado, e o e-book na Amazon. Queria agradecer quem ficou até o final, queria agradecer a Pedro por esse projeto incrível que eles estão fazendo no Planeta Palavra. É um projeto realmente que fortalece muito a literatura, que divulga os livros para o leitor e utiliza de uma forma positiva as mídias digitais, de forma a trazer algo que agregue a vida das pessoas, né? Isso realmente é muito importante. E tem um papel social por trás muito importante também. Muito obrigado, Fernando. A gente que agradece, na verdade, por disponibilidade. Você foi o primeiro autor que a gente entrevistou aqui, fez esse trabalho. Eu fiquei muito feliz com esse convite, Pedro. E eu estou disponível sempre que precisar. Eu sempre estou aberto para novos projetos. Já fica o convite para você voltar. Para a gente fazer outras lives, outros projetos futuramente. Essa pandemia vai passar. A gente um dia pode fazer uma entrevista pessoalmente. De repente, gravar um podcast de entrevista com autores e lançar no Spotify. A gente... Com certeza, com certeza. É uma iniciativa que eu apoio demais, sabe? E essa ideia dos podcasts realmente é uma coisa que veio para revolucionar a forma de leitura, né? Exato. Verdade. Temos muitos canais no YouTube, né? Mas podcasts de literatura ainda são poucos. Não, verdade. A gente quer explorar isso de uma forma muito didática, inclusive. Então, conheçam o podcast da gente, deem play nos episódios, que tenho certeza que vocês vão adorar. Quem gosta de literatura não vai gostar. Sigam, que é um projeto muito interessante e realmente vale a pena dar uma conferida. Assim. E sigam o Fernando e comprem o livro dele, vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender. Poesia, aquela coisa que você lê, você está em casa, você pega um livro, abre, não precisa olhar a página não, abre e lê a poesia que aparece. De repente você pode ter uma grata surpresa. Poesia é uma coisa que você tem que viver com ela. Às vezes o poeta quer te dizer uma coisa que tu não sabe que tu quer escutar. Ele quer te dizer uma coisa que tu não sequer sabia que tu queria escutar. Então, é isso. 30 segundos de live para acabar. Vou deixar contigo essa mensagem final. 20 segundos agora. Bom, pessoal, inclusive, eu queria deixar uma mensagem aqui para as pessoas que escrevem e que ou têm receio de como divulgar, por não saber direito como funciona, ou ter medo. Eu queria dizer que quem quiser falar comigo, eu estou disposto a dar dicas e pretendo fazer novos vídeos no YouTube